Meus caros amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para começar mais uma live desta segunda-feira. Quero lembrar que, infelizmente, no sábado não tive condição de fazer a live que eu costumo fazer sobre a liturgia do domingo, porque eu tive palestra no cursilho e outras atividades, então não tive condição de fazer a live. Mas tudo bem, hoje estamos aqui e nós queremos hoje aproveitar que nós estamos começando o mês da Bíblia, tão importante para nós aqui no Brasil. Eu queria fazer então uma live sobre exatamente a Bíblia, né? A importância da Bíblia, como ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia, como conhecer a Bíblia com mais profundidade, a importância da Bíblia na nossa vida de cristãos e etc. E você pode mandar sua pergunta. Hoje eu vou ter condição de responder perguntas, né? Perguntas sobre tudo que você possa ter dúvidas sobre a Bíblia que eu possa resolver, né? A Bíblia é realmente algo difícil de entender ao todo, no Antigo Testamento principalmente, né? Nós temos as suas dificuldades. O Novo Testamento é um pouco mais fácil, mas também exige uma interpretação. Então nós queremos conversar sobre essas realidades todas que são muito importantes. Bem, vamos começar sempre rezando, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção. Convido você para rezar comigo, invocando o Espírito Santo, porque Ele é o autor da Bíblia. É o Espírito Santo que inspirou, né, os autores sagrados, chamados agiógrafos, aquele que escreveu algum livro da Bíblia. Então, que o Divino Espírito Santo, assim como Ele inspirou os autores sagrados a escrever, nos inspire também a entender, conforme a Igreja interpreta, a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, a nós o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, aquela que cumpriu perfeitamente a palavra de Deus, que ela também nos inspire e interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, queremos conversar um pouco então sobre a Sagrada Escritura, tão importante na vida da igreja, na vida de Jesus. Jesus usou muito a Sagrada Escritura, como nós vamos comentar aqui também, e tão importante na nossa vida. Então, eu gostaria de explicar o que nós vamos conversar esta noite. Vai ser uma aula sobre a Sagrada Escritura. Primeiro, a importância da Sagrada Escritura na nossa vida, na vida da igreja. Segundo, como é que a Bíblia foi escrita? Como é que surgiu o chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, né? Depois, um pouco da história do povo judeu, porque o Antigo Testamento é todo ele versado sobre a história do povo judeu, esse povo que Deus preparou, né, com muita dificuldade, para que desse povo, né, o Verbo se encarnasse para salvar a humanidade. É um projeto enorme, né? A antiga aliança e a nova aliança. A Bíblia são 2 grandes alianças. Aliança, você sabe, é isso que a gente usa no dedo aqui. Aliança significa casamento. Deus fez uma antiga aliança com um povo. Então, era como se Javé fosse o marido, o esposo e o povo judeu a esposa. Não é? Tanto assim que quando o povo judeu buscava ídolos, deuses falsos, Javé ficava com muita raiva, né? Vamos dizer assim. Deus não pode ter raiva, é modo de falar, né? Mas Deus ficava com muita decepção. E os profetas chacoalhavam o povo de Deus. Vocês são como aquelas
prostitutas que se prostituem nos lugares altos. Diz o profeta Jeremias, Ezequiel, Oséias, todos eles, né? Amós, né? Todos os profetas denunciavam exatamente a idolatria, porque a idolatria era, assim, um sinal de infidelidade a Deus. Assim como a infidelidade no casamento é o adultério, a infidelidade na religião é o povo abandonar o Deus verdadeiro para buscar aqueles deuses falsos, como aconteceu com aquele bezerro de ouro aos pés do monte Horebe, né? Que Moisés desceu, né? Furioso de ver aquilo ali. Bom, então, houve uma antiga aliança, e depois a nova e eterna aliança, onde agora é o Cristo e a igreja. Né? Javé agora se apresenta na pessoa do próprio Verbo, né? Encarnado, Jesus. Né? E agora não é mais um povo só, mas é toda a humanidade que é chamada na igreja. Então veja a evolução da antiga aliança para a nova aliança. A antiga aliança é Deus e um povo. Na nova aliança é Deus e toda a humanidade é chamada a igreja. Né? Por isso que São Paulo diz, lá na carta aos Efésios, capítulo 5, 25, São Paulo diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A igreja é a esposa de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Aquela que São João viu lá no Apocalipse, no finalzinho do Apocalipse, capítulo 21, São João vê descendo do céu, né? Toda ornada, né? Como uma noiva que se prepara para receber o seu noivo em casamento. Né? Assim vai ser o termo da história da humanidade. Né? Cristo que se une à sua igreja nas bodas eternas do Pai, que será, então, a vida eterna. Então, a Bíblia ela tem essas duas realidades, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, né? Onde Deus preparou um povo para receber o Messias, então, que realiza a nova eterna aliança aí com Jesus Cristo. Mas é preciso a gente estudar a Bíblia, sabe? Porque não é muito fácil a gente compreender a Bíblia, não, sobretudo o Antigo Testamento. Então, eu quero aqui, nesta conversa de hoje, falar um pouco da importância da Bíblia, como ler a Bíblia, como é que a Bíblia foi escrita, e ficar aqui também à sua disposição para tirar algumas dúvidas. Olha, é claro que um programa deste de 1 hora é muito pouco. Para você ter ideia, eu gravei um curso bíblico em CD, que são 100 horas de gravação, onde eu explico cada um dos 72 livros da Bíblia. Lancei isso já faz aí acho que uns 5 anos, pela editora Cleofas, e é uma coleção, assim, graças a Deus, que as pessoas têm usado bastante. E agora eu estou dando, no meu curso de teologia à distância, pela editora Cleofas também, pelo site da editora Cleofas, né, eu estou dando também um curso de teologia, que são várias disciplinas, e agora eu estou dando a disciplina curso bíblico. Estou exatamente naquele ponto que é o começo do Novo Testamento, os Evangelhos. Já dei as aulas todas sobre o Antigo Testamento. E quem quiser conhecer esse curso, se aprofundar nisso, você pode entrar aí no site Cleofas, tem lá uma caixinha escrito assim, Escola da Fé Online. Você pode clicar ali, ali tem todas as informações. Na verdade, esse curso já tem 2 anos que está acontecendo. São aí cerca de, não sei, uns 900 alunos que acompanham. É aula todo dia. Eu coloco uma matéria gravada em vídeo, às vezes um áudio e uma matéria também escrita para ler. E na sexta-feira eu sempre respondo as perguntas que os alunos fazem durante a semana, respondo na sexta-feira, ok? Bom, quem entra no curso hoje, ele tem acesso a todas as aulas, desde a primeira. Então ele pode baixar isso e depois vai assistindo, ok? Devagar. Eu sinto que o nosso povo hoje, graças a Deus, tem fome e sede da palavra de Deus. Isso é muito bom. Só que nós precisamos também orientar esse povo para que esse povo tenha, então, o entendimento correto também da palavra de Deus. Bom, então, uma primeira coisa, a importância da palavra de Deus. Né? São Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, São Paulo recomendava a Timóteo, né, que se aplicasse à leitura das Sagradas Escrituras. Então, nós também temos que ler todo dia. Não é à toa que a igreja, na missa de todo dia, a igreja coloca 3 leituras.
não é? Normalmente uma do Antigo Testamento, um salmo, também é do Antigo Testamento, e o Evangelho. E no domingo, 4 leituras. Né? Mas nós precisamos também, dia a dia, fazer essa reflexão da palavra de Deus. Parar, meditar, fazer silêncio, meditar a palavra de Deus. Né? A chamada Lectio Divina, a leitura divina. Lê um trecho, lê de novo, deixa Deus falar no seu coração. O que Deus está me falando? O que essa palavra está me ensinando? O que essa palavra está pedindo para eu fazer? O que essa palavra está pedindo para eu mudar? O que está errado na minha vida diante dessa palavra? Porque a carta aos Hebreus, quando fala, né, da palavra de Deus, ele fala assim, porque a palavra de Deus, ela é viva. Primeira coisa, viva, né? Não é uma coisa morta, é uma coisa viva, né? Eficaz. Eficaz quer dizer, tem poder, faz acontecer, opera alguma coisa em nós, né? Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Você sabe o que é uma espada de 2 gumes, né? Penetra com facilidade, né? Diz aqui a palavra, né? Penetra até a divisão da alma e do corpo, não é? Das juntas e medulas, e discerne os sentimentos e pensamentos do coração. Discerne, quer dizer, traz discernimento dos pensamentos e dos sentimentos do coração. Quer dizer, a palavra de Deus entra na nossa alma. A gente não consegue se esconder dela, não consegue. Né? Diz aqui, Hebreus, né, capítulo 4, versículo 12 e 13, ele fala assim, nenhuma criatura lhe é invisível. Não adianta. Não adianta tentar querer se esconder da palavra de Deus, né? Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Então, a palavra de Deus deixa a gente nu. Nu quer dizer, ela te vê como você é. Não tem como você se esconder, né? E graças a Deus isso é bom. Porque São Paulo, quando ele escreveu para, né, a Timóteo também, São Paulo fala uma coisa muito interessante. Timóteo, a palavra de Deus, é útil para exortar, consolar, fortalecer, edificar o homem de Deus na justiça. Justiça na Bíblia quer dizer na santidade. Então a palavra de Deus é útil para exortar, consolar, né? Edificar na justiça. Sabe, a gente corre hoje atrás de tanto remédio, de tantos médicos, né? Tudo bem, a medicina é boa, o remédio é bom, vem de Deus também, diz lá o livro do Eclesiástico, né? No número 38, mas nós precisamos também buscar o remédio da palavra de Deus. Essa palavra que, né, transforma, cura, liberta, santifica, dá a nós, assim, um fortalecimento na fé, na esperança, na caridade. Então, aí você vê a importância da palavra de Deus, né? Tem uma passagem muito interessante no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, Amós 8:11, onde o profeta Amós diz assim, né? Eis que vem os dias em que enviarei fome sobre a terra. Não uma fome de pão, nem uma fome de sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Que coisa boa, que coisa bonita, o profeta dizendo, vai chegar um tempo que Deus vai mandar uma fome sobre a terra, não é fome de pão, né, de qualquer, mas fome da palavra de Deus. E sabe, eu sinto que nós estamos vivendo isso, né? Eu sou do tempo que a gente não lia a Bíblia. Eu sou do tempo que os pais sabiam os mandamentos, tudo, mas hoje não. Hoje eu vejo as pessoas simples, né? A renovação carismática católica colocou a Bíblia na mão do povo, graças a Deus. Nessa experiência do batismo no Espírito Santo, eu sinto que a pessoa que é renovada no Espírito Santo, a primeira coisa que ela sente vontade é de ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, entende? Se alimentar da palavra de Deus. Para mim, é um dos assim, efeitos mais claros do batismo no Espírito Santo, dessa renovação no Espírito Santo, que não é um novo sacramento, não. É um reviver da vida espiritual, né? Então a pessoa passa a ter gosto pela oração, gosto pela Eucaristia, amor à Igreja, amor à Virgem Maria, amor, né, à Sagrada Escritura.
Eu sinto isso que o profeta Amós diz aqui, Amós 8, né? 11. Uma coisa interessante, né? Que sempre me fez pensar muito, quando Jesus ressuscitou, que ele caminhava com aqueles dois discípulos de Emaús, né? Ele ia falando para os discípulos de Emaús tudo que o Antigo Testamento tinha falado dele, que tinha que passar pela paixão, ele tinha que passar pela morte para poder ressuscitar, né? E os discípulos não entendiam bem. Até que quando eles chegaram na casa deles, ele celebrou a fração do pão, então Cristo desapareceu da frente deles. Aí caiu a ficha, né? Como diz o povo. Aí um diz para o outro, nossa, não ardia o nosso coração quando ele falava para nós das Escrituras durante o caminho, né? E voltaram depressa para Jerusalém anunciar que o Senhor tinha aparecido para eles. Então, é isso, sabe? Quando a gente lê a palavra de Deus com espiritualidade, com gosto, com motivação, arde o coração. Arde. Você não sai do mesmo jeito. Você sai diferente quando você lê a palavra de Deus, medita, porque é palavra de Deus, né? Tem uma passagem de São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, que São Paulo fala isso muito claro, né? Nós não estamos diante de palavra de homens, nós estamos diante de palavra de Deus, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. É interessante você anotar essas passagens para depois você reler aí. São Paulo diz assim, olha, por isso também damos graças sem cessar a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes. Vós a recebestes não como palavra de homens, mas como realmente é palavra de Deus, que age eficazmente em nós que crestes. Sabe, é importante notar o seguinte, a palavra de Deus, ela tem poder. Eu queria que você entendesse isso aqui agora. Como é que o mundo criou? Como é que Deus criou o mundo? Simplesmente pelo poder da palavra. São João, no evangelho dele, no primeiro capítulo, diz assim, tudo que existe foi criado pelo verbo de Deus. De tudo que existe. E nada de tudo que existe foi criado sem ele. Está no comecinho do evangelho de São João, no prólogo. Ora, quem é que criou? Foi o verbo. Quem que é o verbo? É a palavra de Deus, é o Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, mais do que o que está na Bíblia e o que está na tradição da igreja, a gente sabe que a palavra de Deus tem duas vertentes, né? O que está na tradição, que não foi escrito, e o que está escrito na Bíblia. Mas mais do que isso, a palavra de Deus é o próprio Cristo, é o verbo. O verbo quer dizer palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, note que como é que Deus criou o mundo? Pela palavra. Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Fiat lux, faça-se a luz foi feita. Né? Surgem os animais surgiram, surjam isso, surjam aquilo, tudo pelo poder da palavra de Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, fala exatamente isso também, né? Que Cristo mantém esse mundo pelo poder da sua palavra. Por que esse mundo não se desintegra? Por que o Sol nasce a cada dia, os planetas giram em torno do Sol numa ordem maravilhosa? Por que as flores nascem maravilhosas todos os dias e nosso coração bate nessa vida? Porque a palavra do verbo mantém todo este universo. Você já percebeu como é que o Cristo fazia milagres? Só pelo poder da palavra. Dizia para o demônio, sai dele. E o demônio saía. Dizia para o mar, silêncio. Aquele dia que ele estava naquela barca, né, naquele vento tempestuoso no mar da Galileia, o mar agitado, e Jesus dormindo, né, ali na barca. Né? Os apóstolos acordaram, mestre, o senhor não se importa, nós todos vamos morrer aqui nessa tempestade. E Jesus acordou, gritou com o mar, gritou com o vento, para, silêncio, acabou, fez-se bonança. O poder da palavra dele. Diante de Lázaro, morto há 4 dias, Lázaro, venha para fora. Eu estou mandando. Não estou pedindo, estou mandando. Venha para fora. E Lázaro veio.
encontrou com aquele jovem morto, filho da viúva de Naim, tocou no esquife, né, naquele cadáver do menino. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Acabou, o jovem levantou, voltou à vida. Percebeu o poder da palavra? Muito importante isso. Outra coisa que me impressiona muito é quando Jesus esteve no deserto. Ali no deserto o demônio foi tentá-lo para derrubar igual derrubou Adão, porque ele era o novo Adão. Jesus tinha que passar pela provação do deserto para anular a derrota de Adão. Não é? Por isso que está escrito lá no Evangelho de São Lucas que depois do batismo o Espírito o levou para o deserto. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Por quê? Porque Adão passou pela tentação que Deus permitiu e Adão sucumbiu. Ele e Eva. Agora o novo Adão, que reúne nele de novo toda a humanidade. Toda a humanidade estava reunida em Adão. Adão se perdeu, toda a humanidade se perdeu. Agora toda a humanidade está reunida em Cristo, pelo poder da divindade dele. E agora ele vai vencer Satanás. Mas como é que ele vence Satanás? Bom, ele jejuou, orou muito, mas quando Satanás investiu sobre ele, objetivamente, 3 vezes ele lança no rosto de Satanás o que? A palavra de Deus. Engraçado, lá no livro do Antigo Testamento, do Deuteronômio. 3 vezes ele lança lá Deuteronômio 8:3, depois Deuteronômio 6:16 e depois, né, outra vez em Deuteronômio. Ele estava com fome. Depois de 40 dias de jejum, né, oração, sente fome, né? E o demônio chega para ele: você não é filho de Deus? Então transforma pedras em pão. Usa teu poder divino. Não, mas Jesus não podia usar o poder divino dele. Ele veio salvar o homem como homem. Não é? E Jesus então lança no rosto de Satanás. Engraçado que ele fala assim: está escrito. As 3 vezes que Jesus lança sobre o demônio a palavra de Deus, ele fala essa frase: está escrito. Como quem diz, é palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é interessante que o demônio não contesta mais, ele recua. Sabe? A sensação que a gente tem é que a palavra de Deus bate nele e ele cai de costas. Não é uma lição isso para nós também? Nas nossas aflições, angústias, tentações, a gente lançar no rosto do tentador também uma palavra de Deus, abrir a Bíblia. Eu já fiz essa experiência. Uma vez eu estava numa angústia muito grande na madrugada. Eu tinha perdido uma cunhada, irmã da minha esposa, uma moça muito boa, 40 e poucos anos de idade, teve um AVC assim fulminante. Nem deu tempo da gente, né, se despedir dela, né? Sabe, um dia eu acordei na madrugada assim, parece que alguma coisa me sufocava, né? Eu pedi para Deus uma palavra. Eu abri a Bíblia na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, que dizia assim: em breve, né, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Nossa, eu senti um alento. Eu senti primeiro que eu estava sendo tentado. Não é? Tinha que entregar aquela moça para Deus, na paz. Não. Em breve, interessante assim, em breve, né, o Deus da paz, percebi que o Deus da paz me socorria, eu estava sem paz. E tinha que ser logo, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Olha, eu fiquei repetindo aquela frase várias vezes, até que meu coração se acalmou e eu fui dormir. Entende? Eu lembrei dessa passagem de Jesus, está escrito. Depois o demônio leva Jesus lá para o alto do templo de Jerusalém, no pináculo do templo, né? Onde ficava lá a guarda vigiando o templo, naquelas muralhas enormes da cidade de Jerusalém. E o demônio fala para Jesus: te joga lá para baixo, porque está escrito no Salmo 90. Olha que ousadia do demônio, citando o Salmo 90 para Jesus. Está escrito: te joga lá para baixo, porque os anjos vão te sustentar nas tuas mãos, para que os teus pés não tropecem em alguma pedra. Ou seja, ele queria que Jesus desse uma de bonitão,
né? Um messianismo glorioso, terreno, todo mundo aplaudisse ele ali, só que o messianismo de Jesus não era esse. O messianismo de Jesus não era o messianismo da glória humana, era o messianismo da cruz. E tudo que o demônio queria era afastar Jesus da cruz. Porque ele sabia que a cruz seria a libertação da humanidade das suas garras. Então Jesus lança no rosto dele, está escrito, não é? Não tentarás o Senhor teu Deus. Falou só isso. E é uma citação lá do livro do Deuteronômio. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. Ou seja, tentar a Deus é querer que Deus faça alguma coisa, faça um milagre, sem necessidade de aparecer. Não tentarás o Senhor teu Deus. E o demônio recua. Ele não insiste na mesma tentação. Aí depois ele volta com uma terceira tentação, última e a mais poderosa que ele tinha. Leva Jesus lá para um alto de uma montanha bem grande, Jesus. É claro, isso aí é uma maneira de narrar, né? E mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e disse, olha, tudo isso aqui me foi dado. Sabe, gente, é uma realidade dura, né? Quando São João diz na primeira carta dele que o mundo jaz no maligno. O mundo que não aceita Deus, o mundo que é contra, dorme no maligno. Né? Eu te dou tudo, esse reino todo que você está vendo aí, toda a riqueza, toda a glória, toda a fama, tudo é seu, desde que prostrado você me adore. Olha que ousadia. Queria que Jesus o adorasse. Mas sabe, ele estava tentando Jesus ali como homem. Alguém pergunta, Jesus podia ser tentado? Podia. Porque Jesus tem uma alma humana, tem um coração humano. Adão e Eva foram tentados. Ok, ele foi tentado. Será que também ele não tinha um pouco de desejo de glória, de reino, de poder, de tudo? Aí Jesus lança no rosto dele pela terceira vez, né? Está escrito, adorarás e servirás só ao Senhor teu Deus. De novo ele lança, outra vez, o livro do Deuteronômio. Impressionante, né? E o demônio recua e vai embora. Aí não tenta mais nada. Então você percebe o seguinte, a força que tem a palavra de Deus. Quando a gente acredita nela como palavra de Deus, viva, eficaz, mais poderosa do que, mais penetrante que uma espada de dois gumes, realmente é bonito. Eu gosto muito daquela citação do profeta Isaías, né? Está lá no profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10. O profeta Isaías, lá 700 anos antes de Cristo, Isaías dizia assim, tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado, e feito germinar as plantas, sem dar o grão e semear e o grão a comer. Assim acontece com a palavra que minha boca proclama, não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Aí, ó. No Antigo Testamento, o profeta dizia claro, a palavra de Deus é como a chuva. Cai, fertiliza o solo, a semente brota, a planta nasce, né? Você sabe que a melhor água que existe para a planta é a água da chuva, né? Porque é uma água pura, né? E principalmente uma chuva assim, fruto de uma trovoada, melhor ainda, porque os raios que caem na atmosfera fixam, né, o nitrogênio do ar na água, e isso é um adubo maravilhoso para a planta. Então, desce aquela água, toda a planta brota e tal, e depois a água evapora e volta para as nuvens. Mas a planta já cresceu, né? Já deu fruto. É isso que Deus quer dizer para nós. Quer dizer, cultive a palavra de Deus. Ela não volta para Deus, desde que seja você se alimentando da palavra de Deus ou você alimentando os outros. Ela não volta para Deus sem ela dar esse fruto maravilhoso, né? Bom, então isso tudo é muito importante. Agora, então, é preciso ler a palavra de Deus, meditar. São Jerônimo dizia, né, quem não conhece o Evangelho não conhece Jesus Cristo.
Né? São Paulo diz que a coisa mais importante para ele era conhecer Jesus Cristo. Pode dizer, eu tenho o resto assim como lixo, como esterco. Para mim, o fundamental, o essencial é conhecer Jesus Cristo. E São Jerônimo diz, quem não lê os evangelhos não conhece Jesus Cristo. Santa Teresinha dizia que era o livro de predileção dela, o livro de oração dela, era tudo, né? Os evangelhos. Bom, aí a gente tem, então, tudo isso que significa para nós, né, a palavra de Deus. Na nossa vida, na vida da igreja, tem aquela citação tão bonita lá, do São Lucas, capítulo 8, versículo 21, quando chegaram para Jesus e disseram, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí querendo te ver, né? E aí Jesus respondeu aquilo, né? Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Ouvem a palavra de Deus e a observam. Não é só ouvem, mas observam. Né? Na missa desse domingo, Santiago, na carta de São Tiago, ele coloca isso claro, né? A palavra de Deus não é só para ser ouvida e vivida. Não é? Esse é um outro ponto fundamental. Ouvir, entender e viver. Né? Quem põe em prática a palavra de Deus, Jesus diz, lá no Sermão da Montanha, né? O homem prudente é aquele que construiu a sua vida sobre a palavra de Deus. Aquele que ouve essas minhas palavras e põe em prática. Põe em prática. É como o homem prudente que construiu sua casa lá no alto, na rocha. Pode vir a chuva, os ventos, a tempestade, bate contra a casa, ela não cai porque está edificada na rocha. Mas, né, aquele que ouve a palavra de Deus, mas não põe em prática, não adianta. Né? Ouve a palavra de Deus, mas fica seguindo aí um monte de filosofias, né, um monte de ideologias e né? Hoje eu vejo muita gente, sabe, trocando o conhecimento de Deus por uma série de outras coisas que nem sempre dão a mesma sustentação. Cada dia pessoas me perguntam uma coisa nova. Né? Um dia é constelação familiar, outro dia se eu devo usar coaching na fé, outro dia se eu devo usar meditação transcendental, outro dia se eu devo usar programação neurolinguística. Eu não uso nada disso, sinceramente. Eu acho que a palavra de Deus para mim é o meu alimento diário. Ok? Eu não estou querendo ser contra a ciência, não, hein? Eu acho que a boa ciência é muito importante. Nós temos aí psicologia, temos a medicina. Agora tem uma coisa que eu queria deixar uma observação aqui. Não é? É preciso saber se essas práticas todas são aprovadas pelo Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Medicina. Existe a necessidade de haver uma capacitação dessas coisas. Bom, a palavra de Deus é isso aí. Outra coisa que eu queria colocar, né, como é que a palavra de Deus foi escrita? Muitas pessoas me perguntam, né, como é que surgiu aí, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que são importantíssimos, né, conta a história inicial da humanidade, né, o Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Né? Onde é que surgiu tudo isso? Né? Eu escrevi um livro que eu chamei de Ciência e Fé em Harmonia, onde eu faço uma reflexão profunda sobre, né, o Gênesis e a ciência. Será que entre o livro do Gênesis e a ciência existe oposição? Não tem oposição nenhuma. Será que Deus criou o mundo em 6 dias? Não. Isso aí é uma alegoria, é um modo de falar, né, do escritor sagrado. Né? A gente sabe que, né, está aqui, ó, ciência e fé em harmonia. Né? A gente sabe que o mundo começou há 13,7 bilhões de anos atrás. O Big Bang foi descoberto por um padre jesuíta, doutor em astrofísica, amigo de Dr. Albert Einstein, o padre Georges Lemaitre, um padre belga, que lá por volta, perto de 1900, descobriu como é que o mundo começou. Uma partícula que foi se abrindo, onde o universo estava ali dentro. Uma coisa que só Deus pode fazer. E aí nós temos todas as etapas da evolução até chegar no ser humano. Isso demorou 13,7 bilhões de anos.
Então não tem oposição nenhuma entre o Gênesis e a ciência, né? Aquele Fiat Lux que Deus disse na origem do universo é o Big Bang. A luz pura, exatamente o Big Bang começou com uma luz pura. Depois, com a partícula chamada bóson de Higgs, que a imprensa chamou de partícula de Deus, é uma partícula física que transforma energia em matéria, né? Aí surgiram os astros, as estrelas, e o universo foi surgindo. Nenhuma oposição. O próprio Papa João Paulo II colocou: a evolução é mais do que uma hipótese, é uma verdade. A ciência comprovou, e a Bíblia não tem nada contra. Então é preciso a gente compreender bem. Primeiro eu quero colocar aqui uma observação bem rápida: como é que foram escritos, como é que surgiu esses 5 primeiros livros da Bíblia tão importantes, que os judeus chamam de Pentateuco, ou de Torá. Torá é a base da lei judaica, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, né? Bom, como é que isso tudo deve ter começado? É uma compilação histórica muito interessante. Havia um primeiro código, chamado Código Javista, que é simbolizado com a letra J, e onde predomina o nome de Javé, por isso chama Javista, né? Tem assim um estilo mais simbolista, né? Dramático e vivo. Mostra-se Deus assim muito perto do homem. E teve origem aonde? No reino de Judá, mais ou menos no tempo de Salomão. Lá por volta, mais ou menos, aí, do ano 972 a.C., no reino de Salomão, aqueles primeiros escritores judeus, né, os escribas, sacerdotes, né, captaram tudo aquilo que já tinha vindo lá desde Moisés e escreveram, né, um pouco o chamado Código Javista. Depois surgiu um chamado Código Eloísta, que chamava Deus de Elohim, né? Predomina aí esse nome, que foi redigido mais ou menos por volta do ano 850 a.C., né? No reino cismático da Samaria. Que reino cismático é esse? Depois que Salomão morreu, as 12 tribos de Israel se dividiram. Houve uma cisão. 10 tribos ficaram na Samaria, né, com um rei chamado Jeroboão, e 2 tribos ficaram no sul, a tribo de Judá e Benjamim, com o filho de Salomão, chamado Roboão. Jeroboão era um usurpador do poder. Bom, mas lá na Samaria surgiu um outro, né, o chamado Código Eloísta, né, o chamado Código E. Então aí, quando o reino da Samaria foi levado para o exílio da Síria, mais ou menos 730 anos, 722 anos antes de Cristo, trouxeram esses escritos eloístas para a Judéia, juntaram com o que já é escrito o Código Javista e deu o chamado Código JE, Javista Eloísta. Bom, depois juntou-se a isso o chamado Código de Deuteronômio. Que código é esse? Por volta do ano 600 a.C., pouco antes dos judeus da Judéia terem sido levados para o exílio da Babilônia, né, o rei Josias descobriu no Templo de Jerusalém, guardado, uma lei, que chamou-se Deuteronômio, quer dizer, Deutero, quer dizer segunda lei, né? Então, juntaram o que já tinha do Código Javista, com o Código Eloísta, com o Código Deuteronômio, e aí foi se formando o Pentateuco, ok? Até que depois disso se juntou, ainda com um código sacerdotal chamado P. Que código sacerdotal é esse? É um código, né, de sacerdotes, provavelmente os sacerdotes judeus, durante o exílio da Babilônia, que durou 70 anos, até mais ou menos no ano 530 a.C., né? Eles redigiram todas as tradições dos judeus, enfim, juntaram todas essas coisas e saiu, então, o chamado Código JEDP. J de Javista, E de Eloísta, D de Deuteronômio e E de P de sacerdotal. Daí surgiu praticamente os 5 primeiros livros da Bíblia. Bom, depois nós temos os livros históricos, né? Começa lá com Josué, depois vem 1 Reis, 2 Reis, aí já foram escritos durante a vida do povo judeu. 1 Samuel, 2 Samuel,
né? Depois vem os Crônica 1, Crônicas 2, né? E tudo isso narra a história do povo judeu. Até que nós chegamos depois nos profetas, né? Os livros dos profetas, né? Que são 4 profetas maiores. São profetas maiores por quê? Porque eles escreveram mais. Não é que são mais importantes do que os 12 profetas menores. Não, é que eles escreveram mais. Então, Isaías escreveu 66 capítulos, Jeremias, mais de 40, Ezequiel, mais de 40, e Daniel. Então, esses 4 profetas são os profetas maiores. Depois tem os profetas menores, aqueles 12, né? Sofonias, Amós, Baruque, etc., né? Que escreveram bem menos texto do que os outros profetas mais importantes. E depois nós temos chamados livros sapienciais. O que são livros sapienciais? Livros de sabedoria que os judeus reuniam. A sabedoria do Oriente, filtrada pelo espírito monoteísta dos judeus, ok? Assim, já iluminados pelo Pentateuco, toda a sabedoria egípcia, babilônica, persa, eles filtraram tudo aquilo, e nós temos aí os livros, Cântico dos Cânticos, os Salmos, que são livros de orações dos judeus, né? O Eclesiástico, Eclesiastes, né? Os Provérbios. Esses livros são chamados livros sapienciais, que foram aí colocados na Bíblia. Ok? E assim nós temos o Antigo Testamento. Agora, é muito importante a gente dizer o seguinte: foi a Igreja Católica Apostólica Romana quem discerniu quais livros deveriam ou não ficar dentro da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por exemplo, eu tenho uma publicação, né, que eu chamei de A Sagrada Escritura, o volume 2 de uma coleção de 3 livros, onde aqui eu trago a relação dos livros apócrifos, que são o quê? Aqueles livros que a igreja não deixou entrar na Bíblia. E olha quantos apócrifos são, uma coisa impressionante. São cerca de 60 livros, não é meia dúzia. Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Rapidamente aqui, só para dar uma noção de, né, assim, desses livros, para mostrar a importância que a igreja teve, né, na definição da Bíblia, né? Esses livros apócrifos, que eu relacionei aqui, mais de 60, né? Você pode encontrar aqui na página 50 desse livro. Eu quero colocar apenas rapidamente. Olha, por exemplo, só do Antigo Testamento, que não foi, a igreja não deixou entrar na Bíblia. A vida de Adão e Eva, 1 Enoque, 2 Enoque, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Testamento de Jacó, e é uma lista de mais de 20. Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Elias, 3 Macabeus, 4 Macabeus. Sabe quem é que discerniu se esses livros deviam ou não entrar na Bíblia? A Igreja Católica Apostólica Romana. E também no Novo Testamento. Por exemplo, Atos dos Apóstolos tinham 7, só ficou 1, aquele que foi escrito por São Lucas. Apocalipse tinha 3, só ficou o de São João. Né? E assim, Evangelhos tinha mais de 10, só ficaram 4. Quem é que fez esse discernimento? A Igreja Católica. Não é? Por quê? Porque Jesus concedeu à Igreja Católica esta infalibilidade. Jesus disse para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, 16. Jesus confiou tudo isso. Ele não escreveu nada, Jesus não escreveu nada. Ele apenas disse para os apóstolos, na Santa Ceia, uma promessa importantíssima. O que ele disse? Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, relembrará a vocês tudo o que eu disse. Ensinar-vos-á todas as coisas. Ou seja, Jesus deixou uma garantia com a igreja, que ela seria assistida, guiada pelo Espírito Santo, para conduzir o povo de Deus para ele. Então, por isso que a igreja, né, ela é quem interpreta a palavra de Deus. Se ela recebeu de Deus
o carisma de discernir o que é a Bíblia, quais são os livros da Bíblia. Foi a igreja que definiu esses 72 livros que nós temos aí. Né? Como o padre Paulo costuma dizer, a Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo. Não. A Bíblia foi montada pela igreja. Sabe? Quem não acredita na infalibilidade da igreja, sabe, eu acho que não devia nem ler a Bíblia. Quem que garante para você que esses 72 livros são canônicos, ou seja, inspirados pelo Espírito Santo? É a Igreja Católica Apostólica Romana. Onde é que a igreja fez isso? Em vários concílios. Desde lá do tempo de Santo Agostinho, século IV, concílio de Hipona I, concílio de Hipona II, concílio de Cartago, concílio de Trulos, lá por volta do ano 600, concílio de Trento. A igreja sempre nos concílios foi, né, definindo o cânon da Bíblia, o índice da Bíblia, que não tem nenhum livro da Bíblia que tenha o índice dela. Então, a igreja que recebeu a inspiração de Deus para dizer, esse livro é bíblico, esse não é, esse não é. Ora, consequentemente, é a igreja também que tem o carisma de interpretar a Bíblia. Ok? O documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, a Dei Verbum diz assim, né? Lá no número 19, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida. Transmitida é o que vem na tradição, que não foi escrito, né? Cabe exclusivamente ao magistério da igreja. Olha aí. Então, a gente lê a Bíblia, mas quando tem uma dúvida sobre alguma coisa, quem é que deve tirar essa dúvida? Não sou eu nem você. O que a igreja diz? E onde é que está a interpretação da igreja? Muito da interpretação da igreja está no catecismo da Igreja Católica. O que é o catecismo da Igreja Católica? É a interpretação da Bíblia de uma maneira pastoral. Ok? Como interpretar a Bíblia? Sabe, hoje eu fico horrorizado de ver quantas pessoas querem interpretar a Bíblia sozinha, interpretar a doutrina da igreja sozinho. Não, porque isso não é pecado, aquilo não é pecado. E eu fico vendo até padre, às vezes, meu Deus do céu, destruindo a palavra de Deus. Sim, eu digo destruindo por quê? Porque na Bíblia está uma coisa, o catecismo interpreta aquilo de um jeito, aí vem um padre e diz, não tem problema não. Só para dar um exemplo, esse dia eu recebi uma pergunta de uma pessoa que dizia assim, olha, um padre me disse que José e Maria não foram casados, não, eles só coabitavam. Então, qualquer pessoa pode coabitar um com o outro aí, sem casamento, e pode viver a comunhão, a confissão. Eu digo, peraí, quem é que disse que José e Maria não foram casados? O que o anjo disse para José em sonho? José, não temos que receber Maria como tua esposa. Esposa. Esposa é casado. Mas eu estou vendo hoje uma ousadia, um orgulho espiritual de pessoas que não querem mais ouvir o magistério da igreja. Acham que sabe mais do que a igreja. Acham que sabe mais do que o catecismo da igreja, que foi aprovado por todos os bispos do mundo com o Papa João Paulo II. E vão levando as pessoas para o buraco. São cegos guiando os cegos. Olha, eu confesso a vocês que eu ando assustado com isso, sabe? Gente dizendo assim, até padre, às vezes, dizendo para os namorados, não, se vocês se amam, então vocês podem viver a vida sexual antes do casamento. Que isso? Isso é fornicação. Fornicação é pecado gravíssimo, que está cheio de citações na Bíblia dizendo, né? O catecismo fala que nem os noivos podem viver vida sexual ainda, porque o ato sexual é o selo do casamento. Antes de uma aliança na mão esquerda, não se pode viver a vida sexual, porque não são ainda uma só carne, que acontece pelo sacramento do matrimônio. Então, eu estou vendo hoje um monte de ousadias. Falam hoje de uma teologia gay, querendo justificar pela teologia a prática homossexual. Ora, o catecismo da igreja fala claro, não é pecado a pessoa ter
a tendência homossexual. Mas a prática homossexual, o catecismo chama de pecado grave. Está lá no parágrafo 2357. Aí eu vejo até padre, às vezes, não, não é pecado não, deixa para lá, tudo é amor, tudo vale. Espera aí, gente, amor não é qualquer coisa, não. Eu pergunto para você, um casal, marido e mulher, se o homem, por exemplo, se apaixona por outra mulher, que não é a mulher dele, é amor. Então, é válido o adultério? Não é amor. Isso é paixão desenfreada. Amor é diferente. Amor é ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu marido. Jesus disse, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele amou na cruz. Então, sabe, a interpretação da palavra de Deus, diz a Dei Verbum do Concílio Vaticano II, é feita pelo magistério da igreja. Se você quer saber como é que a igreja interpreta a Bíblia, estude bons livros. Eu quero mostrar aqui a vocês duas referências que eu uso muito. Uma delas, por exemplo, é um curso, uma coleção de 3 volumes, né, chamado Comentários Bíblicos. Comentário Bíblico, são 3 volumes. Esse que está aqui na minha mão é o volume 1, tem aqui também o volume 2. São 3 volumes que explicam a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Aí você aprende sem erro. Esse outro volume aqui, muito grande, que está aqui na minha mão, né, chamado Sagrada Escritura Comentários, né, é uma publicação da editora de Navarra, na Itália, na Espanha, maravilhoso, que tem também a interpretação de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e muito bem de acordo com aquilo que o magistério da igreja nos ensina. Eu trouxe da Espanha esse manual bíblico aqui, é em cima dele que eu faço todas as minhas aulas de curso bíblico, etc, etc. Bom, como esse assunto é muito longo, eu gostaria de mostrar aqui também 3 livretos que eu publiquei para ajudar as pessoas a compreender a Bíblia. Então, um deles é o seguinte, como ler e entender a Bíblia. Né? Numa aula só não dá tempo de ver, é um livreto, é um opúsculo, né? Como você deve ler, como você deve interpretar a Bíblia. Um segundo, como a gente entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Como é que eu vou entender aquelas 10 pragas do Egito? Como é que eu vou entender aquele fato da mulher de Ló que vira uma estátua de sal? Como é que eu vou entender a travessia do Mar Vermelho? Como é que eu vou entender a travessia do Rio Jordão a pé enxuto? As páginas difíceis, aquela mortandade na Bíblia. Como é que eu vou entender aquela moral do Antigo Testamento? Depois aqui um outro livro, Como Entender o Apocalipse. Não é fácil entender o Apocalipse? Sabe, o que eu quero dizer com tudo isso aqui? É preciso estudar a Bíblia, meus irmãos. Não é fácil entender a Bíblia. Olha, nós já estamos aqui 8h55, vou responder aqui algumas perguntas que chegaram aqui, mas é preciso a gente estudar. A Inês Araújo pergunta assim, explique a passagem em que Jesus diz não entrar em demanda com seu irmão. Eu penso que essa passagem aqui, o Inês, é Jesus não ficar brigando com ele. Não é? Jesus coloca uma frase que é o seguinte, é o próprio Sermão da Montanha, né? Quando alguém te bater no rosto, vira outra face. Ele não vai ter coragem de bater de novo. Aí é a virtude da mansidão. Mansidão é aquele que não revida. Né? Se a gente revida, vai incendiar a coisa, vai pegar fogo. Né? A gente sabe que a gente não apaga fogo com gasolina, a gente apaga fogo com água. Então, eu penso que se não assim, entrar em demanda, uma disputa assim, inócua, né? Que não vai levar a lugar nenhum, só vai criar uma inimizade, uma briga. Entende? Claro que, certas horas, a gente tem que se defender, mas sem criar uma situação que possa piorar mais ainda. Valéria Viana, me peguei pensando outro dia, Deus é perfeito, tudo dele é perfeito. Então, por que ele não criou somente seres herbívoros ou vegetarianos? É muito ruim ver um animal matando o outro para comer, assim é cruel, me faz ficar triste. Valéria, você sabe que no livro do Gênesis está escrito que o leão comia capim? Nem no Gênesis.
Por que os animais passaram a matar uns aos outros? Fruto do pecado que entrou na história da humanidade. Tanto assim que você pega lá o livro do profeta Isaías, no capítulo 11, o profeta Isaías, quando ele fala como é que vai ser o reino messiânico, quando Cristo voltar, um animal não vai mais matar o outro. É bonito esse texto. Procura lá, Isaías capítulo 11, ele fala, né, a pantera e o cabrito vão comer um ao lado do outro sem brigar. O leão e o boi vão estar comendo palha. O leão vai estar comendo palha. Você não vai mais comer carne humana. Ok? Carne do outro animal. Então, toda essa situação de desordem que houve na história do homem, também dos animais, da natureza, fruto do pecado original. Se você quiser aprofundar nisso, eu escrevi um livro, o que é o pecado original, conforme a igreja nos ensina. Ninguém vai entender a situação do mundo, meus irmãos, sem a realidade, o dogma do pecado original. É esse livro aqui, ó, o pecado original. Aí a gente entende todo o sofrimento do mundo, toda a miséria do mundo. Mas que um dia Deus vai recolocar no lugar quando Cristo voltar. Mônica Milani gostaria de ouvir uma explicação sobre a parábola do tetragrammaton. Agora eu não estou lembrando exatamente o que é isso. Eu preciso pesquisar de onde é que vem essa palavra. Tetragrammaton. Ô, Mônica, eu vou ficar te devendo uma explicação. Vou pesquisar e uma outra hora, quem sabe, você pode aí me escrever, eu posso te responder. Maria do Socorro, como iniciar lendo a Bíblia? Ô, Socorro, comece pelo Novo Testamento, as cartas dos apóstolos. Por quê? Eles explicam o Evangelho de maneira, assim, mais fácil de entender. Aí você pode ler, ao mesmo tempo, os Evangelhos, né? As cartas, os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, né? Leia primeiro o Novo Testamento, que é mais fácil. Depois você pode começar pelos livros do Antigo Testamento mais fáceis. Os Salmos, que são livros de orações, os livros sapienciais, né? Provérbios, sabedoria, eclesiástico. Né? Agora, veja bem, para entender o Pentateuco, né? Os 5 primeiros, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, aí é importante que você estude um pouco, um curso bíblico. Okay? Esse livro que eu mostrei ajuda a Sagrada Escritura, né? É um curso bíblico resumido, mas que dá assim as informações básicas que a gente precisa ter para entender o que é um gênero literário, o que é a história do povo judeu, em que época da história do povo judeu cada livro foi escrito, o que significa cada livro, eu dou um resumo de cada um deles. É preciso fazer um pouco de estudo, tá? Teresa Pacheco. Depois que me acostumei a ler pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias, a gente se sente bem melhor. É verdade, Teresa. Quanto mais a gente lê, mais vontade de continuar lendo nos dá. É verdade. Ok? Então, é isso mesmo. Eu gosto desse tipo de testemunho porque ajuda a gente a se alimentar, né? Bem, eu quero aqui deixar, antes de encerrar o nosso programa, já são 9 horas, né? Quero deixar aqui alguns avisos importantes, né? Então, neste mês de setembro, a editora Clevo está completando 22 anos, graças a Deus. Por isso, nesse mês, todos os nossos produtos estão com 30% de desconto, né? Você pode acessar aí loja.cleofas.com.br. Mês da Bíblia, nós temos vários livros que ajudam a compreender a Bíblia. Então, é bom isso. Vamos fazer uma promoção com 30% de desconto no mês de setembro, ok? E outra coisa, esse vídeo e todos os outros das nossas lives todas, né, que eu faço aos sábados e segunda-feira, você pode encontrar também no canal da Editora Cleofas no YouTube. No YouTube, né, da Editora Cleofas, você pode também encontrar, ok. Bom, meus amigos, eu teria ainda muito mais coisa para conversar sobre a Bíblia, a história do povo judeu e tantas coisas mais, né? A autenticidade dos evangelhos. Muita gente pergunta, os evangelhos são autênticos, ou foram inventados? Não, tudo muito autêntico, né? Mas é uma conversa que fica para uma outra vez, porque hoje nós já estouramos aí o tempo, tá bem? Um grande abraço a vocês todos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude, não é, a amar a Sagrada Escritura.
tirar dela, Senhor, o ensinamento que a gente precisa para a nossa vida e para a vida dos outros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que estiveram comigo até agora. Estou vendo aí Maurício, Célia. Que Deus os abençoe e dê a todos uma boa noite.